E disse Deus: haja luz. Fala galera! Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu e eu já quero compartilhar com você aqui mais uma porção da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, nosso terceiro dia da semana e vamos começar aqui uma maratona de palavras e coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Eu quero compartilhar com você. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E eu quero dizer que é impressionante a forma como Deus fala conosco aqui nesses dias. Gente, primeiro eu quero compartilhar com você uma pequena historinha lá do filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Tem um momento lá do filme que o chefe da Yakuza descobre que está sendo roubado. E aí ele vai contar uma historinha para o seu sobrinho, que é quem está liderando um grupo lá. Ele pergunta assim, o sobrinho, mas isso é tão pouco, coisa e tal. E aí o chefe, o tio dele, diz assim, presta atenção, por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se a mensagem. Por causa da falta da mensagem, perdeu-se a guerra. Aí quando eu ouvi isso, veio aquele insight assim, como uma luz. Por isso eu comecei brincando, haja luz, né? E aí eu fiquei pensando, como a gente desvaloriza muitas vezes as pequenas coisas. Sabe aquele acúmulo de pequenas coisas, acúmulo de pequenas angústias, acúmulos de pequenas mágoas, acúmulos de pequenos ressentimentos, acúmulos de pequenas coisas que fazem a gente perder uma guerra inteira, ou fazem a gente perder a nossa liberdade, ou fazem a gente perder a nossa inteligência emocional, fazem a gente ir ladeira abaixo por causa de um prego que perdeu, que fez perder a ferradura, que fez perder o cavalo, que fez perder a mensagem. Enfim, eu estou sendo redundante para você entender. E aí eu estava observando algumas coisas da vida do cotidiano e discutindo muito aqui discutindo no bom sentido, né? Conversando muito aqui com a minha esposa, como muitas vezes a gente perde por causa de pequenos pregos, pequenas coisinhas. E aí eu quero compartilhar com você aqui uma palavra de Provérbios 15:1 que diz assim: a resposta branda, calma, desvia o furor, mas a palavra ríspida, dura, desperta a ira. Então, por causa de uma palavra, a gente pode perder uma amizade construída de muitos anos. Por causa de uma palavra, a gente pode perder um relacionamento, um casamento, uma relação com os filhos. Por causa de uma palavra, a gente pode perder o que a gente tem de mais precioso. Às vezes até a nossa relação com Deus. Porque a Bíblia diz também que pelas nossas palavras nós seremos condenados ou absorvidos. Então, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com o acúmulo de pequenas coisas. Então, a palavra de fé e vida hoje é para você entender no seu coração e na sua mente que você precisa ter cuidado, que a fé, que quando é falado lá que Paulo guardou a fé, completou a carreira, combateu o bom combate, ele combateu o bom combate contra si mesmo também. Porque às vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Às vezes, completar a carreira tem a ver com dar continuidade às coisas que nós começamos, e às vezes nós interrompemos porque falamos demais. Às vezes nós não conseguimos algo porque a gente não consegue controlar essas pequenas coisas. Cuidado com a ira.
E aí isso fala muito comigo porque eu sou um pouco sanguíneo e às vezes por causa de uma besteira, uma circunstância, a gente pode ser pego numa situação completamente desgraçada, ou seja, com ausência de graça, numa situação completamente desfavorável. Desgraçado foi forte, né? Mas eu queria que você entendesse isso, porque a palavra do Senhor, ela precisa gerar na gente fé para continuar a caminhada sem grandes percas, sem a gente estar necessariamente tendo que perder algo a não ser aquilo que nos faz mal, mas aquilo que pode ser aproveitado, as relações, as amizades, o amor, o bem maior que a nossa relação com Deus. Isso pode e deve ser mantido, porque assim a gente constrói, a gente vai construindo uma caminhada de fé em fé, para que a nossa vida seja abundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus disse que eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância prometida e que é favorável a nós, ela se dá quando a gente se entrega e quando a gente anula essas pequenas coisas que, quando acumuladas, dão grandes problemas ou geram grandes preocupações e vão fazendo a gente abandonar a fé. Engraçado que a Bíblia diz que o amor de Deus, o perfeito amor, lança fora o medo. Mas também diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto o amor está esfriando, e se o amor lança fora o medo, isso quer dizer que se o amor está esfriando, o medo está aumentando. Nesses dias que temos vivido, muitas pessoas têm vivido sufocadas pelo medo. Sabe por quê? Porque o amor está esfriando de quase todos. E aí, esse tempo pandêmico em que muitas pessoas usaram máscaras, muitas delas já se acostumaram a usar máscara e, aquilo foi tão incômodo, mas o medo está fazendo com que nós continuemos vivendo sob o domínio dele. Na verdade, eu não estou dizendo para você tirar sua máscara por causa disso ou daquilo, não. Eu estou dizendo para você confiar no amor de Cristo, confiar no amor de Deus, abandonar essas pequenas coisas que podem fazer você perder tantas outras. Abandonar a ira, abandonar a intolerância, abandonar a mentira, abandonar a desonestidade, abandonar tantas coisas que a gente carrega no dia a dia, os ressentimentos. E aí, que a paz de Deus invada o seu coração, que o amor de Deus encha de paz a sua vida e que você possa ser transformado. Porque mudar é muito fácil, eu posso mudar essa caneta daqui para cá e ela não deixar de ser o que é. Mas quando ela é transformada, aí sim há um desabrochar do que você verdadeiramente foi chamado para ser. Então reflita nisso, porque é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós possamos caminhar em direção àquilo que Ele nos chamou, porque essa é a perspectiva do propósito e não uma expectativa de futuro. Deus não quer que a gente olhe para o futuro esperando chegar lá para se tornar. Ele quer que neste momento a gente comece a ser quem Ele nos chamou para ser. Que a fé seja gerada no seu coração, que a vida possa brotar e essa abundante vida possa fazer morada em você, porque é o amor de Deus construindo a sua vida, dando ímpeto, dando coragem a você de continuar caminhando, porque continuamos na luta até que Jesus se manifeste, volte para buscar a sua igreja. Continuamos em luta pela fé, porque o justo viverá pela sua fé. Deus abençoe você. Esse é o nosso Papo de Fé e Vida, às 7h59. Até a próxima. Valeu!